Vou me apresentando, depois eu apresento novamente, né? Meu nome é Fabrício Costa, sou da CEL, da Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, sou responsável aí pela comunicação, né? Redes sociais, e a gente está promovendo esse evento aí para difundir ainda mais, né, a orquidofilia. Vamos que vamos, pessoal, vamos compartilhando. Estamos aguardando aqui o Locatelli, o Max Locatelli entrar na nossa live. Aí, ó. Tá aí o homem. Boa noite, pessoal. Como é que estamos? Estou na escuta, câmbio. Opa, ouvindo alto e claro. Beleza. Prazer, Fabrício. Obrigado pela oportunidade de estar conversando sobre um assunto que a gente gosta bastante. E sente falta de falar sobre o assunto no dia a dia, né? Correria. Então, é um prazer estar podendo ter essas oportunidades. A gente que agradece, Marcos. Eu acho que é papel de toda a sociedade orquidófila difundir conhecimento, né? Acho que é o princípio, né? Além da amizade, além do amor pelas plantas, né? É difundir conhecimento, é trocar experiência. Verdade. E eu tenho um carinho muito grande pela CEL. Há cerca de 10 anos, meu pai morava em Vitória. Eu estava sempre por lá, né? Na época eu morava em Viçosa, então estava sempre indo por lá visitar ele, então dava uma escapadinha nos orquidários, bastante gente que eu tinha mais contato. Sinto falta depois que ele mudou, poder estar mais próximo dessa turma aí de novo, mais fisicamente, né? Porque a internet hoje facilita bastante. Então eu ia nas exposições, em uma certa ocasião eu cheguei a dar algumas palestras também. E é sempre o Espírito Santo é um celeiro de orquídeas boas, né? Então é sempre um prazer estar andando nesse meio aí. Ah, maravilha, cara, maravilha. A gente que agradece aí sua disponibilidade, tá? A gente sabe que você tem uma agenda cheia e você reservou um tempinho aí para bater um papo com a gente, tá? Isso aí a gente só tem a agradecer. Antes da gente começar, Marcos, eu queria só contextualizar o pessoal, né? A gente está fazendo essa live aqui, né? Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Fabrício Costa, eu sou da CEL, né? Como o Marcos falou, é a Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia. Tá? Eu sou responsável por comunicação e redes sociais, né? Tô com esse papel aqui agora no grupo. E a gente está fazendo essa primeira live para difundir conhecimento e também para ingressar com a sociedade nas redes sociais, assim, de uma forma mais efetiva. A gente observou, principalmente nos últimos anos, as redes sociais elas têm se firmado, né, como instrumento de conscientização, de disseminação de conhecimento. Claro que nada substitui o contato humano, né? Você visitar o orquidário, você pegar aquela plantinha na mão, né? Mas, né, enquanto isso, a gente vai difundindo, a gente vai alcançando. A gente já tem 85 pessoas nessa live, então, assim, nós vamos ter. Isso vai crescendo, viu, gente? Vão compartilhando, vão chamando os amigos. E isso é fabuloso. E falando um pouquinho da história da CEL, tá? A Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia, como Sociedade Espírito Santense, ela está comemorando esse ano 30 anos. Né? Ela foi fundada em 1992, em abril de 1992. Mas já existia antes, ela é mais antiga. Na verdade, ela era a sociedade vendanovense de orquidofilia. Né? A orquidofilia no Espírito Santo, antigamente, ela estava mais restrita à região de montanhas, né? Com nomes muito conhecidos, como o seu Érico, né? O Kautsky, o Vladislau, né? E outros tantos aí famosos na orquidofilia, né? Participavam da Sociedade Vendanovense de Orquidofilia, que em 92 ganhou proporção e se transformou na Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia. Eu conversava há pouco com o Elton, que é o atual presidente da CEL, né, que a gente não pode deixar esse ano passar em branco, né? A gente tem que fazer uma comemoração, que são 30 anos do nome CEL, né? Sociedade Espírito Santense de Orquidofilia. Tá? E em nome da sociedade eu já te agradeço, tá? Para a gente começar a falar do tema. O pessoal já deve estar ansioso aí, né? Vamos começar a conversar, vamos dar informação. É, Tem algumas curiosidades, né? O Brasil, né? Você está falando do Espírito Santo celeiro de orquídea, né? O Brasil, né? Eu acho que 10% das orquídeas do mundo ocorrem no Brasil. A gente tem aproximadamente, né, 25 mil espécies de orquídeas no mundo e o Espírito Santo aí tem aproximadamente 2.500,
espécies, né? Sendo que 1.600 são endêmicas daqui. Então, assim, há um potencial enorme, né? E o Espírito Santo é abençoado, né? Porque a gente tem uma faixa que vai de litorânea à região serrana, região de montanha. Então, acho que essa nossa geografia aí favoreceu muito, né, no aspecto orquidófilo, né? Bom, pessoal, então vou apresentar para vocês aqui o Marcos Locatelli. Ele dispensa apresentação, tá? O cara ele já é famoso, tá mais famoso que nota de R$ 2. Que vale menos, né? Nada, rapaz. É a que mais circula. É a que mais circula. Locatelli, ele é engenheiro agrônomo, ele é especialista em proteção de plantas, ele é mestre em solos e nutrição de plantas, ele é doutor também em solos e nutrição de plantas, todos pela Universidade Federal de Viçosa. Quer dizer, é uma pessoa que tem conhecimento, muito conhecimento. Então, a gente vai aproveitar essa noite aí para conversar com ele sobre orquídeas, nutrição e adubação, né, de orquídeas. E aí, para começar, a gente não podia ser diferente, né, Marcos? Fala para a gente aí, qual a diferença entre adubação e nutrição? Bom, mais uma vez, boa noite, pessoal, para quem chegou agora. E agradeço muito a Cel pela oportunidade. Já mencionei aqui do carinho que eu tenho pela Cel, porque há algum tempo o meu pai morava aí, então estava sempre encontrando com o pessoal nas oportunidades de visitar ele. Tenho saudade dessa turma. E principalmente das orquídeas, da turma nem tanto, mas Você brincadeira, tem que vir cara. visitar. Era o pacote, né? E o Espírito Santo realmente é muito privilegiado em orquídeas. É como há algum tempo já eu me falo que é como se fosse a Meca das orquídeas no Brasil, é visitar o Espírito Santo para ver orquídeas. Com, faz jus, né? Porque você mesmo mencionou aí a questão de diversidade de microclima, geologia, geomorfologia, condicionando vários habitats e necessariamente várias espécies, vários nichos ecológicos, tá junto. O que faz o Espírito Santo ser bastante concentrado em espécies. Entrando aí na sua pergunta, a questão de nutrição de plantas e adubação. Nutrição de plantas é uma área do conhecimento, envolve na agronomia, na biologia, na botânica em si, na fisiologia vegetal, é um tema, é um capítulo, que aborda aí a questão das relações dos elementos essenciais, dos elementos minerais essenciais para as plantas, ou seja, nutrientes minerais, por definição, e suas funções, suas faltas, o que isso acarreta. E a adubação é o ato de proporcionar uma nutrição boa por meio da adição de nutrientes. Ou, em conceitos mais modernos agora, a questão de, às vezes, tornar o nutriente já pré-existente no substrato mais disponível para a planta poder se nutrir. Então, é isso. São uma parte relacionada ao nutriente dentro da planta e a adubação é a gente fazer esse nutriente chegar na planta. Bacana, bacana. Né? Então, assim, uma coisa é adubar, outra coisa é você nutrir, né? A planta, para ela ficar nutrida, ela precisa não só de adubação, mas de uma boa adubação, uma boa técnica de adubação, né? Não é só tacar adubo, né? Tem uma ciência por trás disso daí, né? Tem um jeito. E a gente queria começar falando uma coisa assim, um assunto que é apaixonante. Eu acho que todo orquidófilo ele adora. Você pode falar sobre isso aí para a gente a noite inteira, que é a ecologia das orquídeas, né? Porque o que acontece na orquidofilia? A gente tem crescente aí, né, persiste, né, e no meio orquidófilo, a crença de que, não, eu tenho uma orquídea no meu cultivo, eu não preciso me preocupar com adubação, porque na natureza ninguém põe adubo na orquídea. Na natureza ela só recebe água e luz, né? E a gente sabe que não é bem assim, né? Na verdade, é completamente o oposto. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da ecologia, né? Da nutrição da orquídea na natureza. Esse daí é um dos temas que eu mais gosto, inclusive foi o que mais acho que me ajudou
a aprender sobre, abordando dessa maneira mais holística, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com Habitat na época de consultoria em meio ambiente para empresas impactantes, mineradoras, então era orquídea demais que a gente trabalhava, era forçado a aprender como elas funcionavam para poder trabalhar elas e impactar da menor maneira possível. E sempre fui um curioso no tema. Meu próprio doutorado em nutrição de plantas foi em nutrição de plantas em ecossistemas naturais de algumas ilhas oceânicas do Brasil. Então, realmente é muito usual, é muito rotineira essa questão. Era mais antigamente. Quando eu comecei na orquidofilia há mais de 20 anos, você falava, é só trocar o substrato de xaxim a cada 2 anos, não precisa adubar. Então, o único adubo que serve para orquídea é de aves, porque passarinho voa, elas estão na árvore. Existem essas relações assim, né, que o pessoal tentava achar porquês, né? Então, o que eu costumo dizer sobre isso não existe um material hoje com tudo isso escrito, pelo menos não publicado. Tem um livro aí que eu estou enrolando já tem quase 10 anos que tem essas conversas. Pretendo parir em breve. Mas juntando o A, B com C, D, F, G, H, a gente chega nessas evidências, né? Por exemplo, quando se diz que orquídea ninguém aduba na natureza, eu costumo dizer aduba e muito. Vamos começar do começo. Para a orquídea germinar na natureza, necessariamente ela precisa ter uma associação com fungo micorrízico. E por que esse fungo micorrízico nutre a orquídea para ela poder dar esse start na germinação? Porque ele é bonzinho? Não, porque depois que a orquídea crescer e estabelecer, vai fazer fotossíntese, vai fornecer energia para ele, e o fungo vai funcionar como uma extensão das raízes das orquídeas, decompondo casca de árvore, matéria orgânica numa fresta de rocha. É um prolongamento. O fungo está, vamos dizer, enraizado na raiz da orquídea. Então É ele uma sai, simbiose ali no velame, né? é uma relação simbiótica. Forma os pelotons, acho que é pelotons que se diz, né? Então, Tem as bactérias, as cianobactérias, né, que são fixadoras de nutrientes. a gente vai chegar lá. Então ela já começa fazendo essa associação simbiótica para poder adquirir nutriente, porque fungo são os grandes decompositores da natureza. Eles cortam a matéria orgânica complexa e libera os nutrientes do jeito que as plantas conseguem absorver e usar depois de absorvido. Então já começa por aí. Você lembrou bem aí a questão das bactérias e cianobactérias. As raízes das orquídeas tem aquele velame, aquela camadinha branca, em alguns gêneros são amarronzadas, igual o escoticária e maxilar, mas a maioria é branca. Ali é uma camada de célula morta que funciona como uma esponja. Segura a água que está passando rápido ali, a água e nutriente que está passando rápido pela árvore. Vamos supor, além de proteger contra o ar, dessecação excessiva e tal. Mas aquilo, onde tem espaço nesse planeta, tem micro-organismo habitando. Então, ali existe uma um verdadeiro hábitat protegido ali para micro-organismos como esses aí que a gente mencionou, está ali fixando nitrogênio atmosférico de uma maneira útil para as plantas. Então, com a soja, todo mundo sabe a magnitude que é o plantio de soja e colheita de soja no Brasil. Acho que é a maior commodity, talvez talvez atrás do ferro. Agora não lembro essa questão de diferença de números. Mas praticamente 100% da adubação nitrogenada dela, que é muito alta, vem dessas bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, olha a magnitude disso, né? Fora isso, já tiveram oportunidade de perceber aí uma orquídea numa árvore quando molha. Forma aquela crosta, parece um sabãozinho, aquele limo. Aquilo é crosta microfítica, é um biofilme de cianobactéria. Então aquilo está fixando nitrogênio e decompondo casca de árvore. Casca de árvore é muito rica em cálcio, potássio.
tem um pouquinho de fósforo, magnésio, tem de tudo, né? A árvore absorveu nutrientes do solo e está compondo a estrutura dela. Então a planta, esses micro-organismos digerem essa matéria orgânica que já está morta, não é parasitando, a casca já está soltando. Então, quanto mais velha, melhor para poder. Isso é até uma questão aqui no interior do Espírito Santo, os mais antigos ainda chamam orquídea de parasita, né? Que eles viam ela fixada nas árvores e eles achavam que ela estava sugando alguma coisa, né? Pois é, porque principalmente o pessoal associa muito ter muita orquídea, muita bromélia. Quanto mais árvore, mais galho morto tiver a árvore, né? Então, eu acho que boa parte vem dessa relação aí. Existem muito, tem o cipós parasita, erva de passarinho e companhia aí, que são realmente parasitas ou hemiparasitas, né? Não entrar nesses detalhes. Mas a orquídea usa como suporte. Acontece que uma árvore morta no meio daquele contínuo vegetal tem umidade e tem luz, então dá muita epífita nessa combinação. Então, as árvores mortas por broca, por qualquer razão, acaba tendo muita orquídea. E também pela questão da casca já velha. Então, uma planta já velha, tem muita química na casca da árvore, muita química que inibe micro-organismos. Vocês já repararam que andando numa mata tem casca de árvore de tudo que é cor, e tem aquelas que só tem um tipo de líquido e não tem dos outros, porque selecionou aquilo com a química dela. Isso é um macro que a gente vê, mas cada orquídea tem seu fungo micorrízico, seu grupo de fungo micorrízico ali mais especialista em germinar a semente dela. Seleciona para fungo. A gente vê no macro, mas se apertar as vistas, conseguir medir isso de alguma maneira num micro, vai ver que não entrou, não está faltando capacidade de micro-organismo compatível com a orquídea está desenvolvendo ali. Onde que eu ia chegar nesse ponto? Faz tempo que eu não faço live. Não, é porque, na verdade, a pergunta, né, foi justamente da ecologia, né? Da ecologia. Você está apontando aí, realmente, né? Hoje eu estou de simbiose, a questão dos nutrientes que a própria árvore libera aí na casca, das bactérias, né? Você falou da questão do velame ali, que promove uma simbiose. Então, assim, o que a gente pode concluir disso, né? A orquídea, na natureza, ela recebe um estímulo nutricional, vamos colocar ali, uma adubação constante. Então, ela tem fonte de nutriente, né? É óbvio que, assim, umas mais, outras menos, né? De acordo com o local onde a semente vai cair, né? Eu lembrei o link que eu ia fazer. Então, quando a árvore está morta, ela já não tem essas propriedades alelopáticas de selecionar micro-organismos, então ela já deixa tudo ocorrer ali. Então, tem a maior probabilidade de ter fungos compatíveis com várias espécies de orquídea nessas árvores mortas que não tem mais a casca venenosa para eles, vamos chamar assim. Então, eu recuperei a ideia. Beleza. Outra coisa. Marcos, eu estou vendo uma pergunta do Thales, né? O Thales está fazendo uma pergunta. No final, gente, a gente vai abrir um tempo para as perguntas. Mas como o Thales colocou aqui, para a gente não perder no feed, nós vamos responder essa e depois lá no final a gente abre. Ele está perguntando, né? Somente vem da decomposição destas cascas ou vem de poeirais, né, do continente ou pela água da chuva carregada de nutriente, né? Eu acho que são as duas coisas quase, né? É tudo. Acho que o que exerce mais peso, a gente não tem medição para árvores nativas. Eu trabalhei um certo tempo aí com floresta de eucalipto, então estava mais a par dessa situação, dessas informações. Mas, por exemplo, tem estudos em eucalipto que 60% a 70% do potássio que a planta absorve pelas raízes, outrora foram exudados pela folha e foi lavado pelo tronco e jogado de novo. Então tem essa ciclagem muito intensa. Fósforo, nitrogênio, um pouco menor a magnitude, mas é bem intenso também. Cálcio, ele é imóvel na planta e não tem quase nada disso. Então é compatível com a mobilidade da planta. Então as árvores estão soltando esses nutrientes, principalmente quando chove, faz calor, elas exudam com muita velocidade, tem esse fluxo de evapotranspiração muito intenso. Sai muito nutriente. Aí você imagina as orquídeas ali com as raízes
alastrados pelos troncos, estão ali captando, usando as esponjas delas para segurar o que está passando. Então, se uma floresta de eucalipto absorve pelas raízes 70% do potássio que, que ela precisa, escorreu pelas folhas delas mesmas, então você imagina, isso acontece aí com um ipê, peroba, gameleira, outras árvores nativas aí que dão muita orquídea. A gente varia com espécie, a gente não tem como ter medição disso tudo, mas, de novo, as evidências, né? Então, assim, o que a gente pode concluir, o sistema radicular da orquídea ele foi especializado dentro dessa ecologia, né? Esses Sim. nutrientes que vão se deslocando, mas essas simbioses, chuva, então Aí, ela se especializou nisso daí. então, tem a árvore adubando a orquídea, além dela estar fornecendo o substrato que é decomposto pelos micro-organismos ali. Aí vocês têm a restinga, né? Eu tive essa constatação vendo uma restinga aí no Espírito Santo há alguns anos até. Eu notei que são as ilhas de restinga, né? Sempre uma árvore grande no meio, aquela vegetação mais baixa em volta. Tem muita Cattleya gutata. E as Cattleyas gutatas que estão nas árvores estão ali atrofiadas a várias brotações desse tamanhozinho. As que caem no chão estão em cima daquelas folhas, daquela areia, substrato drenado um pouco e muito mais rico que aquele galho lá que pega muita maresia, etc. As gutatas estão monstras que estão no chão nesses detritos vegetais. E as da árvore logo em cima delas estão travadas. Então, nem todo, eventualmente elas vão crescer quando a árvore morrer, cair, aquele galho ali, então ela vai ter mais substrato. Enquanto isso, ela vai existindo, né? Acho que vocês aí do Espírito Santo já vão reconhecer esse padrão com bastante facilidade. Então, essas coisinhas que a gente vai pegando, tem anos que as orquídeas na natureza a gente vê, tem alguns vídeos no YouTube falando sobre isso, foram os meus primeiros até, sobre nutrição de orquídeas na natureza, algumas observações. São ali orquídeas vindo, crescendo a cada ano, os pseudobulbos ali na toceira, de repente ela empolgou demais com aquele boom de nutrição, foi bifurcar, mas faltou de alguma maneira o suprimento, não veio chuva o suficiente, alguma coisa outra aí aleatória. Então os dois brotos saíram pequenos e ela apodreceu. Então estava embalando. Então isso acontece muito até em cultivo. Tem lá no nosso vídeo, lá no nosso canal no YouTube, Marcos com v.catera. Então tem orquídea bem nutrida na natureza, tem orquídea mal nutrida, tem as mais ou menos, tem as que passam a ser bem nutridas e depois evoluem para mal nutrida de novo, né? Então, é muito dinâmica essa questão aí de crescimento. Sim. Não, é uma dinâmica, né? Porque você tem questões climáticas, né? Questão de estação de chuva, né? E, na verdade, aí você vai para um assunto que poderia ser no futuro uma outra live, né? Que é a questão da reprodução de orquídeas, né? Você tem ali uma cápsula de orquídea com milhares e milhares de sementes que vão se dispersar, que são especializadas, né? Algumas têm tipo um rabinho ali para o vento, para ajudar a dispersar, né? Funcionar como se fosse uma hélice, né? Para que algo ganhe altitude e se dispersarem, né? Irem para o alto das árvores, se fixarem. Umas vão arrumar lugares privilegiados, outras não, né? Mas tudo para mudar. E as orquídeas terrestres, principalmente as de terrícolas, né? E especialmente as de brejo, solo encharcado, as sementes parecem um coquinho, não tem aquelas asas assim, que é para abrir e cair mesmo, né? Por ser pequeno e leve acaba levando, mas não tem aquela aerodinâmica mais especialista, né? Em sair ali se mantendo na altura. Então, é quase que dá para, olhando a semente de orquídea, que é aquele pozinho de nada, dá para traçar uma história de vida da planta, né? É bem interessante. Muito interessante. Essa questão da ecologia é uma coisa, acho que todo orquidófilo ele tinha que buscar, né? Tem informação, tem o seu canal ali, né? Tem essas lives, eu acho que tem muito material, tem esse livro que você está devendo para a gente, viu? Você trata de publicar logo. E eu acho que deveria entender, porque entender a ecologia da orquídea ajuda muita gente no cultivo, né? Quando a gente começa a entender. E aí, nesse entendimento, que vem a próxima pergunta, né? Nosso próximo tema.
a gente vê que a adubação, então, ela é fundamental, né? A orquídea precisa de adubação, É. mas não é só adubação resolve, né? Não, é um E, componente, né? exato, e a gente tem hoje muita gente pensando ainda que mais quantidade traz mais resultado em menos tempo, né? Aquela coisa, o pessoal não quer nutrir, o pessoal quer adubar sistematicamente para fazer o 10 anos em um, né? Então, É. como é que funciona essa questão da adubação? Agora nós estamos falando da adubação e dos seus resultados, né? Como é que é Ó, feita essa adubação que é tão importante? Como é que ela tem que ser no cultivo? Vamos agora para as nossas estufas, os nossos quintais, as nossas varandas. Como é que funciona essa adubação? contextualizando a importância da adubação, né? Porque a gente ainda encontra bastante resistência, né? Não existe adubo milagroso, existe o pacote bom. E se tiver todo o pacote bom e não tiver um adubo que aguente, a planta não vai crescer, né? E então o cultivo bom de orquídea é um cultivo simples, mas aí, pessoal zoando da hoje eu tô de coca, não vou falar fazendo merchandising porque eu sou irrelevante para Coca-Cola, né? Não precisa. É, contextualizando essa questão de adubação, nas idas da década de 70, se não me engano, tinha um programa do governo federal aqui no Brasil chamava Ultrafértil, que o governo, para aumentar a produção agrícola, subsidiava os fertilizantes, que era o caminho mais direto de ter crescimento na produção agrícola. Então o produtor rural lá comprava adubo, levava nota, o governo carimbava e reembolsava. Quer dizer, era para aumentar a produção. Então foi o caminho mais direto. Lógico que veio melhoramento genético e tudo mais, mas melhoramento genético para produção aumenta a boca da planta para comer. Então você precisa adubar mais. As sementes de milho híbrido triplo, esses mais produtivos, são mais caras, tem mais tecnologia envolvida e você vai gastar mais com adubo para aguentar aquilo tudo. Isso praticamente tem essa proporção. Também dentro desse contexto, para a importância de adubação no crescimento de plantas, né, chovendo numa olhada, né, acho que quem está aqui entende, mas por exemplo, eu estudei na Universidade Federal de Viçosa, entra em torno de 200 por ano, não lembro se é 200, 210 e não sei quantos que sai, algo próximo a 200, um pouco menos. Há um tempo, fizeram uma enquete lá com ex-alunos de agronomia e qual foi a matéria mais importante que você viu na universidade? Acho que coisa de 80%, daí para mais, responderam fertilidade do solo, que então, é uma das que mais formam alunos do Brasil e a maioria desses alunos que estão atuando acha essa disciplina relacionada à nutrição e adubação de plantas a mais importante que as outras, né? Porque você vê o resultado mais direto ali, no que você está pondo. Então, eu desenhei aqui rapidamente, eu acho que vai sair ao contrário aí. Esse é o comportamento em qualquer planta, não sei se está dando para ver. Tá espelhado, né? Mas aqui você tem uma produção de planta, seja produção de flor, produção de broto de cattleya valqueriana, produção de tomate, produção de laranja. Aqui você vai aumentando as doses de qualquer nutriente. Quando você sai do zero, você tem essa baita subida aqui a cada dose que você coloca. Dá uma estabilizada para macronutrientes, que são lá nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Esse patamar de estabilidade é mais longo. Para micronutriente, antes de cair a produção, conforme se adiciona mais esses nutrientes, é menor. Ele é mais tóxico, potencialmente mais tóxico a cada dose do que o macronutriente. Essa é a definição. Então, se vocês pegarem qualquer artigo científico publicado sobre crescimento de planta, de melão, de qualquer coisa, de orquídea, você vai ter esse comportamento. Então, esse é o tal do milagre da adubação. Você saiu do zero para isso aqui com quase nada, você tem um baita salto na produção. Acho que deu para ser claro aí nessa questão, né? Então, é assim que funciona.
Então exerce maior peso em questão de produção de plantas de modo geral, embora sozinho fique devendo, precisa ter o pacote todo apoiando, né? Que é água, luz, na medida certa, principalmente substrato, principalmente um substrato que permita ter raízes vivas para poder absorver aquele adubo, porque acontece muito, a planta não cresce, se aduba, tem raiz, não, porque o substrato está velho, isso é bem comum. A planta está bem desidratada, eu molho, todo dia está desidratada, aí a pessoa molha mais, né? Tem raiz não, a raiz já apodreceu no meio de tanta água. Então, está dentro desse pacote. É um outro conceito de cultivo, né, ser explorado, né, que irrigação é diferente de umidade, né? Às vezes as pessoas confundem umidade ambiente com irrigação. Então, taca água na planta ali, né, e a orquídea acaba adoecendo, né? Você acaba afogando sua orquídea. Morre Pois mais é, orquídea de excesso de água do que de falta de água. é muito raro ver orquídea morrendo por falta d'água. É bem raro mesmo. Eu acho que dá para contar nos dedos as vezes que eu vi. Porque são raízes aéreas, né? Para ficar, elas são tolerantes ao oxigênio. Oxigênio, as raízes que não têm velame das outras plantas todas se intoxicam com o oxigênio da atmosfera. A orquídea não. Então, na mesma proporção que ela é resistente, ela é sensível, né? Pois é. E, e aí, né, já que falamos de adubação, de que tem método, que tem resultado, que você tem a falar para a gente, Marcos, dos diferentes tipos de adubação que hoje, né, a gente encontra? A gente tem a adubação orgânica, né? A gente tem a adubação mineral ou hidrossolúvel, né? E a gente tem um terceiro que é a adubação organomineral, né? Uhum. A gente poderia falar de um quarto aí, que é a adubação caseira, né? Mas acho que a gente não vai trabalhar com isso. Quando você falar de adubação orgânica, talvez a gente tenha algum ganchinho para isso daí. Mas, dentro dessas daí, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Olha, dentro desse contexto que a gente vem desenvolvendo aqui, de ter raízes vivas, porque elas são aéreas, né? E a gente tem que proporcionar isso, então são substratos inertes. Adubos orgânicos, adubação pode ser orgânica ou mineral. Toda nutrição é mineral, ou seja, o adubo orgânico só vai funcionar depois que ele for mineralizado, ou seja, a matéria orgânica for quebrada aí pelos micro-organismos decompositores, principalmente fungos, alguma coisa de bactéria, insetos, moluscos, caramujos, lesma, atum, também no vaso comendo essa matéria orgânica e defecando, quebra, né, no seu trato digestivo, aí os micro-organismos entram e depois solta os nutrientes que são disponíveis pela planta. Você imagina, é muito diferente de um solo molhado ali, argiloso, partícula fina, que tem uma palhada, muito micro-organismo, e um substrato de orquídea com brita, casca de macadâmia, é muito comum aí no Espírito Santo, então amarrada num toquinho. Imagine a dificuldade daquela matéria orgânica se decompor para liberar nutriente de uma maneira rápida ali, prontamente disponível para a planta. Eu acho inviável, e na maioria dos contextos. Então a grande vantagem da adubação mineral é isso, a gente chegar numa dose adequada e poder estar suprindo ali periodicamente de uma maneira já prontamente disponível, né? Então, além de que, o único jeito de você eliminar na especialização em proteção de plantas, eu fiz um questionário ali, acho que quase 500 pessoas responderam sobre pragas e doenças de plantas, de orquídea. Eu visitei 75 orquidários do Brasil inteiro, praticamente, todas as regiões do Brasil. Caramujo e lesma ali era um problema ali de 70% deles. Eu fiz ali uma estatísticazinha, então não foi aleatório, todo mundo tinha aquilo. E qual que é o único jeito de não ter lesma e caramujo no substrato? Esquinha, removendo, isca de chuchu, você controla, você pode manter aquilo num nível mais baixo, mas não extinguir. Você só vai extinguir se você tirar todo o componente orgânico, ou seja, substrato e adubo, porque ele só está com brotos, parte que tem, ele não tem boca, aparelho bucal para
para comer aquelas casquinhas mais duras de folha madura de orquídea. Botão. Quando não tem esses órgãos aí nesse estado, ele vai se alimentar da matéria orgânica do substrato. Então você vai estar cultivando aquilo o ano inteiro. Se um vaso de brita cair no chão, vai dar caramujo, vai comer o brotinho que tem, depois ele né, a orquídea vai dar aquele tempo sem brotar, acabou o caramujo na brita, né? Ele não tem do que viver mais ali. Então tem esse componente. Eu defendo muito a questão de manejo integrado de pragas e doenças ou produção integrada de modo geral, que daí a gente coloca todo o pacote. Produção integrada é você pensar em tudo e antever os problemas. A gente controla praga, nesse caso aí, com substrato. É uma relação direta com substrato em tipo de adubo. Então, o adubo mineral, então, tem essa vantagem, né? Ele a princípio, ele vai ter um resultado mais rápido porque ele já está mineralizado, né? Ele já está apto ao consumo da planta, né? Ele não vai precisar que colônias de bactérias e fungos ali atuem, né? Outros animais para quebrar isso daí para que possa... exatamente isso. Só que isso daí tem alguma exigência de periodicidade, a cada 15 dias ou semanalmente você está aplicando. As pessoas que gostam fazem muito uso do orgânico, talvez pela praticidade, né? Você coloca ali uma vez a cada mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do adubo que o fabricante recomenda. Então, tem essa questão. Aí o organo mineral... Você aplica uma dose ali por 2 meses e você pode esquecer, né? Mas a experiência que eu tenho, não vejo atender de maneira muito significativa. Evidentemente, quando você entra em não adubar e adubar, qualquer adubo é melhor, né? Desde que não seja um excesso, né? Uma coisa muito abrupta, mas tem como melhorar a coisa. E quanto mais a gente conhece, mais a gente fica calibrado para poder ter uma excelência ali na produção, né? Aí tem a questão do organo mineral. O organo mineral é questão de tabela. O organo mineral, acho que é um mineral que tem que ter pelo menos 8% de carbono orgânico. Agora eu não lembro desse valor, mas a questão é essa. É uma porcentagem ali de carbono que tem que ter para ele ser chamado organo mineral. E a finalidade de misturar esses adjuvantes é tentar, por exemplo, em solo, em cafezal, as pessoas fazem uso de organo mineral para tentar evitar a perda de nitrogênio, porque a matéria orgânica ali se ligam com os nutrientes e diminui um pouco a velocidade de perda. Então, várias questões, né? Tem alguns adjuvantes que atuam diretamente na absorção da planta, ele bagunça aquela permeabilidade das raízes ou até mesmo das folhas e ajuda a pôr nutriente lá dentro por vias não convencionais, tem de tudo. Então, a questão de se fazer organo mineral é essa. Interessante. E a questão de solúvel, geralmente os químicos ou fertilizantes minerais ou fertilizantes químicos são a mesma coisa, são solúveis para diluir em água, porque é muito mais fácil a gente acertar a dose, não cometer excesso, pegando aquilo lá, diluindo na água e pulverizando a planta, do que misturar pegar, sei lá, 1 grama, 5 grãozinhos e colocar ali. Tem a questão dos cotes dali, né, que o grão é mais protegido, então libera, é mais difícil de ocasionar toxidez, queimar a planta ali de maneira mais instantânea, mais rápida. Tem essa questão, mas se pegar aqueles NPK tradicionais ali e jogar na orquídea é inviável, porque provavelmente vai queimar, né? Então, são essas questões aí. Sim, beleza. Pessoal, só lembrando, no final a gente vai abrir para as perguntas, tá? A gente vai seguir um roteiro aqui, no final a gente vai abrir, estou vendo que tem algumas pessoas aí fazendo algumas perguntas. Guarda aí no final, coloca essas perguntas, a gente vai tentar aí atender à medida do possível. E eu bugo, se eu falar e ler pergunta, eu bugo, eu não consigo processar. Quando a gente fala de adubação, Marcos, hoje o pessoal também fala assim, é aquela questão do milagre, né? Não tem adubo milagroso, não, na verdade é um conjunto de fatores.
E tem agora os hormônios, né? Virou moda, então, os hormônios de brotação, de enraizamento, né? Alguns aí o pessoal categoriza como adubos, né? Mas na verdade eles têm essa pegada mesmo de hormônio, de estimulante, né? O crescimento, enraizamento da planta, né? E há muita controvérsia em cima deles. Algumas pessoas falam que, inclusive, dependendo da quantidade e do período, eles podem ser até tóxicos à planta. Fala um pouquinho para a gente sobre esses hormônios. Também contextualizando aí, tem hormônios, né, fitorreguladores, melhor dizendo, alguns são hormônios, outros não, ou estimulantes, que, dependendo da dose funciona como herbicida, dependendo da dose funciona como enraizador de brotinho, de meristema dentro do frasco, o mesmo hormônio. Vide 2,4-D, agente laranja lá do Vietnã, essas coisas, desfolhando a árvore. Isso aí é um exemplo. Então, tem a questão de dose. Você vê, né, é muito sutil. O micronutriente é muito sutil entre bom e excesso e estabilidade. O hormônio também é mais sutil ainda porque eles vão ligar diretamente ali no seu sítio de especificidade bioquímica ali da planta. Então, é para isso. A experiência que eu tenho com somente os extratos de alga, de modo geral, que é muito rico em hormônio, é formar aqueles anéisinhos necróticos periódicos ao longo da raiz, sabe? Sim. Aqueles estrangulamentos. Então, eu sempre vi associado a isso. Ah, eu testei para ver se é isso mesmo? Não, eu sempre vi com quem usa e parando com quem deixa de usar. A orquídea, Então, a raiz fica meio zebrada, né? Parece que a raiz queima, depois continua a brotação, depois dá uma queimada de novo, ela fica toda anelada. então talvez já tenha visto também, né? Já vi. Então, eu não recomendo extratos de algas, aminoácidos em orquídea. Eu acho que essas coisas não precisam. Melhorar a nutrição que você vai ter todo o pacote lá de maneira mais sustentável, né? Evidentemente, existem adubos melhores que os outros. Existem testes aleatórios aí que o pessoal pega aí algumas substâncias e faz um teste, tem lá um crescimento, eventualmente alguém pega e faz um outro teste usando adubos melhores, tem outro crescimento. Então, tem essas diferenças aí. E então, assim, foi um assunto até que me ocorreu agora, né, na questão da adubação. Tem aquela questão também de adubo de floração, adubo de manutenção, né? Rapaz, essa briga é longa. Pois é, isso é um assunto controverso, né? Mas aí trazendo aquilo que você falou da ecologia, né? Da planta, claro que tem a questão das mudanças de estação, né? Os estímulos, Adubo de mas floração, eu estou para dizer que não existe em orquídea hoje. Não existe praticamente nenhuma outra planta. Questão de aumentar muito o fósforo para induzir floração, não tem nenhuma planta na agricultura que se faça isso. Que pelo menos eu desconheço. Então vai ser uma coisa bem rara. O fósforo não está associado a isso. Geralmente aumenta o fósforo no solo, mas pode aumentar um pouco o teor de proteína da pastagem, porque ele está relacionado com energia e proteína gasta mais energia para ser fabricada até certo limite. Um solo pobre em fósforo, se aumentando, o fósforo aumenta o enraizamento das plantas, buscando aquele fósforo. Então tem isso, mas fazer essa relação direta, inclusive até o Léo Garioli, que apareceu aí na live aí da CEL, numa das lives com ele, eu mostrei um artigo, eu preciso pegar ele de novo e andar com ele debaixo do braço, da década de 60, publicado lá numa revista de nutrição de plantas dos Estados Unidos. O cara testando doses, esses adubos de floração, aumento da dose de fósforo para híbrido de catreia, constatou que ele piora tudo em que puder ser piorado no florescimento desses híbridos de catreia. Ou seja, dá menos cacho por planta e dá menos flor por cacho. Os adubos de floração, desde a década de 60. Então, existe uma certa... O mercado acho um pouco conspurcado para vender potinhos, né, diferentes. Não tem fundamento. Por que o fósforo... Essa questão de crescimento também. Orquídea tem praticamente o mesmo teor de cálcio que tem de nitrogênio. Por que 30-10-10 para a planta crescer? Né? Então,
não é compatível. É lógico que de novo, se adubando é melhor que não adubar, se não matar por excesso, aquilo escorre, vai embora e tchau. Mas não tá equilibrado com a demanda da planta, né? Ainda mais a demanda da planta ao longo da vida dela. Ela não muda, ela não tem uma demanda que muda abruptamente assim de 30, 10, 10, 20, 20, 20, agora 10, 30, 20, senão ela não flora. Não existe isso, né? Então, eu não vi, nunca vi lógica nisso, assim, questão de prática, né? Inclusive tem trabalhos demonstrando que não tem nada a ver desde a década de 60, igual eu mencionei. Perfeito, perfeito. E aí, E aí, teve uma pergunta, né, mas que vai nos conduzir a um outro tema, que é a relação da adubação com pragas, né? Você comentou aqui de caramujos, né, tal, no caso da adubação orgânica, mas outras pragas, alguém perguntou sobre cochonilha, se teria alguma relação, né? De pragas e doenças com adubação, né? Qual a relação? Tanto para favorecer quanto para prevenir, né? tem algumas relações mais diretas, por exemplo, excesso de nitrogênio deixa a planta, qualquer planta, orquídea inclusive, mais palatáveis, mais tenras e com teor de proteína maior, ao máximo que aquela planta é capaz de chegar. Então, inseto você conhece aquilo como um prato de primeira, né? Em vez de ir naquela planta que está deficiente de nutriente, vai naquela que está tenra. Se você mostrar uma couve amarela e uma couve verde para uma vaca, ela vai na verde, automático, né? Então eles reconhecem por cheiro, por cor. Aqui é mais interessante ela gastar tempo ali se nutrindo. Isso é se alimenta nisso com nitrogênio. Questão de deficiência de cálcio em orquídea. Acontece muito de podridão de brotos. É uma podridão que não dá se não tiver falta de cálcio, ou seja, é muito oportunista. Então, isso aí é uma relação direta. Outras relações são mais complexas de se medir e tudo, mas evidentemente qualquer ser vivo melhor nutrido é um ser vivo com uma imunidade de qualquer maneira, mas seja física ou bioquímica ali, química, mais interessante, né? Então, tem esses aspectos aí. Por exemplo, uma orquídea com um teor de cálcio também maior. Cálcio é o cimento que une uma célula à outra. Ele forma aquele pectato de cálcio, que é um cimentinho colando a célula da outra. Se tem aquela cimento falhando, então ali vai ser um ponto de uma resistência menor da penetração, né? Da mesma maneira, uma orquídea ali com um teor melhor de potássio, um teor maior de potássio até certo limite, deixa ela um pouco mais salgada. Então, a salinidade inibe alguns micro-organismos. Mas isso é uma coisa muito difícil de mensurar. E ter artigos que relacionam isso direto é difícil. Mas tem essas evidências, né? Entendi. Então, essa questão da adubação é uma questão que tem que ser constante e observada, né? Não pode ter excesso, mas também não pode ter falta, né? E nessa questão de pragas e doenças, você falou uma coisa legal aí, que foi da questão da imunidade da planta. Muita gente fala sobre a questão de cultivo. O que eu fui na casa de um amigo meu que ele tem um tipo de cultivo, ele tem um tipo de adubo, aí eu levo, ganho um corte, eu ganho a planta, levo para o meu cultivo, coloco meu adubo, aí eu percebo que nesse inteirinho aí uma doença oportunista apareceu. Rapaz, legal esse assunto aí. Eu acabei de ver um caso grande disso aí, que a pessoa teve perdas de corte sistematicamente feitos na época dessa seca que foi brava, né, aqui para o Sudeste. Então, os cortes sofreram um pouco, sistematicamente. Além disso, teve alguma contaminação ali por micro-organismo, questão de ferramenta não devidamente esterilizada, mas eu não sei se as pessoas ouvem, perdem um pouco desse trânsito, questão de associar, compra orquídea de fulano, chega, pega e morre. Então ela tem esses estigmas assim, né? Por quê? O cara programou a orquídea morrer na sua casa e vender mais? Não, claro que não. Ninguém que
queira fazer isso vai conseguir fazer certinho. É mais sem querer, é mais sem querer mesmo. Por exemplo, se o cara cultiva num substrato que mata a raiz, tem uma adubação pobre, a planta tem uma reserva menor. Aí qualquer estresse que você vai replantar tudo, você tem que tomar um cuidado potencializado para aquela planta estressada para ela não definhar mais, sabe? Então esse cara aí que tem essa situação tem aquele orquidário protegido com plástico, mas a maioria dos colecionadores não tem. Eu mesmo não tenho cerca de sei lá quantas orquídeas eu tenho hoje, mas eu não tenho cobertura de plástico, então eu tenho que cuidar do preparo para ela não sofrer tanto na chuva, apodrecendo demais, que é muito propício. Então, quando a pessoa pega desse orquidário que está funcionando, mesmo estando mal, leva para uma chuva, ou o ambiente ficou muito predisposto a causar problema, vai causar. Então, vai criando esses estigmas de produtor de orquídea, né? A planta de fulano morre. Mas eu acredito que a raiz seja esse rumo aí. Principalmente nutrição, substrato, raízes e a planta ter reserva. E tem uma outra questão que é muito falada também, assim, na produção em grande escala, né? Usa-se assim, defensivos ali preventivamente, né? Às vezes a questão está até ali, pode estar incubado, você leva para o seu cultivo, exatamente, você não tem lona, toma chuva, às vezes você fica mais tempo, né, molhada, e isso acaba, né, proliferando alguma ameaça que antes estava mitigada, que estava tratada, né? É. Mas eu ainda acho que a maior questão do estresse quando saiu de um ambiente é, muito confortável, muito protegido, né? Sim. E Pois é, a principalmente, imunidade cai, né? não, eu mencionei a questão de, mas não é tão, é uma unidade, é uma questão de resistência, tolerância, melhor dizendo, né? Sim. A imunidade trazendo para a gente, né? De uma forma Só mais lúdica, né? isso. Não, perfeito. Pô, show de bola. E uma coisa assim que é uma pergunta geral, né? Que eu já acompanhei live sua, né? Vi que é uma revolução assim no cultivo. Qual o melhor horário de adubação? Rega e adubação, né? A adubação sempre é precedida de uma rega, né? Pelo menos é o Ideal que eu para recomendo. adubação mineral, né? Essa recomendação começou com a gente, né? Com aí vendo nossos produtos. Isso aí é interessante, né? Tem muitos livros de orquídea aí que dissemina aquela coisa, a orquídea absorve água de noite. Aí, numa certa discussão recente no Facebook, eu falei, não, ela vai abrir os estômatos à noite no metabolismo de sobrevivência no cerrado, na caatinga, para não morrer. Ah, você tem evidência disso? Eu falei, evidência é mais fácil achar evidência disso do que do contrário. Explico. Esse metabolismo da orquídea de sobrevivência, que é o CAM, o MAC, né, em português, metabolismo das crassuláceas, é um metabolismo de sobrevivência. Quando para de chover, a orquídea epífita está no alto da árvore, ela não está contando com aquela caixa d'água que é o solo, né, por meio de seus poros. O solo a gente cava, já tem umidade no solo, né, todo mundo já teve essa brincadeira, essa experiência. Então, como é que ela está ali? Segurando a água dentro do corpo dela, pseudobulbos e folhas, principalmente. Principalmente pseudobulbo e algumas folhas carnosas de algumas orquídeas. Então, o que ela faz para não perder tanto? Abre à noite quando a temperatura é menor e a perda de água vai ser menor, só para dar aquela trabalhada ali na fisiologia dela. Só que todas as orquídeas só crescem na chuva, quando dá para fazer metabolismo C3. Então, põe aí Cattleya nobilis, Valqueriana do Cerrado. Valqueriana em abril, floresce em abril, nobilis em agosto, na média. No habitat é mais certinho do que no cultivo, né? Ambas só crescem na chuva. Espécies de Lélias rupícolas, que eu tenho um pouco mais de experiência de ter trabalhado muitos anos com ela, independente da época do ano que elas floresçam, ali na sua maioria, abril, junho, novembro, agosto, todas brotam na chuva e ficam aguardando a espatinha seca lá até chegar no mês dela florir. Então, ela só cresce com C3 e sobrevive com MAC. Aí, a gente pega qualquer artigo de fisiologia vegetal, vai estar assim,
evidências de metabolismo MAC CAN, né, vai estar em inglês geralmente, em Phalaenopsis. Quer dizer, os cara, é um elefante branco se achar um metabolismo MAC numa orquídea em cultivo. E eu tô para dizer que esses caras só estudam orquídeas, só fazem esses estudos aí em orquídeas em cultivo que já perderam estão sem essa blindagem fisiológica, né, de estar fazendo esse tipo de metabolismo. Então, se você pegar uma orquídea em cultivo, cortar a raiz dela, deixar ela ali esturricando, então uma ali no habitat na época da seca e da chuva vai dar diferença. Então, quer achar a orquídea MAC, vai nesses extremos. Marcos, Então, deixa eu te cortar um minuto aqui. O Instagram está falando que está caindo aqui 1 hora, né? Eu vi a notícia que tinha passado para mais tempo. A gente vai ter que encerrar aqui e abrir de novo, viu, pessoal? Então a gente vai encerrar a live e vai abrir de novo, tá? Nossa live vai encerrar agora. Vamos voltar e a gente retoma da onde a gente parou, viu? Então aí, 15 segundinhos. Beleza, galera? Não saiam daqui. Viu? Ó, tem 133 pessoas. Queremos todos vocês de volta, hein? Já voltamos. Um segundinho. Oi, pessoal. Estamos voltando. Bom, estávamos falando da questão do horário de adubação, né? deu tempo de abrir outro aqui. Aí, ó. Garoto propaganda. Falando isso, eu quero uma caneca da Cel. Ó, Eu já bebi café com a do Ceará aqui, ó. não, aqui, ó. Tá te esperando aqui, ó. Quando você Beleza. vier, na canequinha da Cel aí, ó. Boa. A gente está fazendo umas aí, eu vou mandar uma para você de presente. Opa, agradeço. Vou fazer propaganda aqui. Isso. O povo tá entrando rápido, né? 76, 77 já. Não, o pessoal tá... Quando o assunto é bom, o pessoal adere. Né? O assunto Então, é bacana. Ó, a bacana. Sandra está monitorando suas Coca-Colas aí, ó. Ela falou, outra Coca-Cola. Só foi uma até agora. Aqui é pequenininha, né? Justamente só pode distrair, né? E é sempre um prazer falar disso, a gente falta. Bom, como ia falando, então, me perguntaram se tem evidências disso, eu falo, meu Deus do céu, é mais difícil achar, é mais fácil achar evidência disso do que o do contrário, porque os caras publicam evidências de metabolismo CAN em orquídea. É um elefante branco, né? É raro isso em cultivo, sabe? Então, é praticamente assim, você não consegue ter orquídea crescendo com MAC, vai ter com C3. Então, a gente recomenda forçar a barra mesmo. Molha quando está sol. Tem gente que fala, mas não vai queimar. Eu falei, água fria não queima a planta, é impossível. Quando ela esquentar ali em cima da planta, ela vai ter evaporado e levado o calor junto. Isso aí é física, não tem como. Mas eu moro aqui e aqui é o deserto do Saara. Não, mas tem gente que mora lá no Ceará que faz isso, no Amapá, em Manaus. O seu lugar não é mais deserto do Saara do que desse pessoal. Alguma coisa está dando errado aí. Lógico que molhar, se a mangueira estiver quente, os canos estiver quente, a água ali vai dar aquele baita choque, né? Inclusive, às vezes eu fervo água para matar matinho que cresce na fresta assim do concreto. Aí sim, né? Água quente queima, né? Mas não tem impossível água fria queimar a orquídea molhando ela no sol. Ela vai refrescar antes de queimar, antes de esquentar. Isso aí foi até uma pergunta do Luiz Couto lá no começo. Eu lembro que na primeira live, né, na primeira parte, ele falou para a gente conversar sobre isso, mas já estava na nossa programação. Agora, tem uma questão que eu já ouvi falar, né, da questão do ambiente, né? Então, a gente viu que o metabolismo da planta é interessante, então, que ela seja regada pela manhã, né? Para ao longo do dia, né, ela fazer todo o processo e poder captar melhor a adubação que ela recebeu. Mas, e a questão, assim, por exemplo, de calor e umidade? Ele pode favorecer a pragas como fungos? Sim. Fungo praticamente é umidade, né? Se você não tiver umidade no ambiente, não tiver água em cima da folha, não germina esporo de fungo. E a bactéria, até onde eu conheço, me lembro, ela não tem um mecanismo de penetração na folha para causar infecção de maneira ativa. Por exemplo, o fungo
o esporo do fungo cai ali em cima da folha, tem uma camadinha d'água, ele germina, então lançam o que ele chama de leg de penetração, parece uma perninha mesmo, né, do inglês, um pé de penetração. Daquilo ele vai soltando um monte de enzima que vai digerindo a folha e ele vai se alimentando. Então ele consegue romper a bactéria, não, tendo água, ela se movimenta e entra pelas aberturas, ou ferimento da folha, por danos por mão, corte, ou uma folha raspando na outra, enfim, ou pelos estômagos. Inclusive tem alguns fungos como ferrugem, que é praticamente pelo estômago, só pelo estômago que ele entra. E o fungo que você controla fica muito feio, quando ele está muito agressivo, fica aquela folha toda amarelada, mas desabafa um pouco a planta que você não precisa nem aplicar mais nada, só isso já vai controlar. As folhas amarelas não vão voltar mesmo, então, né, vai evitar. Peraí, o cachorro está chamando para brincar aqui. Bruno, sossega aí. Faz parte, né? Não sei se dá para escutar ele latindo aqui ou tal. Não, faz parte, faz parte. Então, a umidade e a acidez é uma gêmea do professor Olinto lá de Viçosa, que dessa maneira, onde tem umidade e acidez, é maior predisposição para fungo, né? E, logicamente, existem diferentes tipos de fungo. Eu, pela minha observação até hoje, alguns fungos do tipo mancha foliar, como ferrugem, cercóspora, que são aquelas manchas mais definidas na folha, eu tenho visto ocorrer mais no inverno do que no verão. No verão é mais podridão mesmo, podridão de broto, podridão de folha mais velha, podridão de bulbo mais velho também, vários tipos de folha. Acho que dá tanta podridão, talvez, que não dê tempo de outros fungos aparecer, talvez, quando a gente está propício, né? Então é isso. É porque a gente, assim, conversando com outros orquidófilos, né, o maior receio não é nem a questão da absorção. Acho que a absorção da planta na adubação, isso é uma coisa que é totalmente factível, né? É lógica, né? Você vai ter luz, ela vai estar trabalhando, tem fotossíntese de dia e tal, então ela vai estar adaptada ali a captar esses nutrientes todos, né? Chove de dia na ecologia da planta, ela tem tudo isso. A questão toda, eu acho que está mais voltada ao medo, né? Vou colocar assim, ao tabu que o pessoal tem com o fungo. O pessoal, né, tem um negócio de noite para não ter fungo. Então, É aí que vai ter mais, né? Porque a folha vai ficar mais tempo molhada. A vantagem de você molhar de dia no sol quente é que vai secar rápido. Se tendo a folha seca, não tem fungo, não tem possível. Pode cair esporo, não vai germinar sem aquele filme d'água por tempo suficiente. Outra coisa também é porque quando está mais quente, a absorção, quando você molha, é melhor, é mais intensa. Na fertirrigação assim, de hortaliças, de modo geral, é sabido que, por exemplo, não usar cálcio quando o tempo está nublado, porque vai dar uma certa incompatibilidade ali, a planta não vai absorver tanto. Tem alguns que têm essa prática, principalmente em regiões de temperatura muito abrupta, assim, quando é quente o ano inteiro, nem para isso. Eu vi isso daí em orquídea uma vez recentemente. Um amigo mandou aqui, ó, o que aconteceu com isso? Assim, eu falei, caramba, isso aí serve para capa de livro, deixa eu usar essa foto. Esse é um vídeo. O broto cresceu, o broto da orquídea cresceu, e a ponta das duas folhas da nobilo apodrecidas, ou seja, tem chovido muito esses últimos meses lá, e faltou calor para ter aquele fluxo de evapotranspiração e, consequentemente, absorção intensa para chegar como deveria ter chegado na extremidade. Então, é uma coisa já bem sabida, o pessoal das hortaliças, fertigação. Eu nunca tinha visto isso em orquídea, fui ver da primeira vez com isso. Então, olha que interessante. Quando você molha no calor, você tem aquele fluxo que vai mais perfeito ali por dentro da planta, mais intenso, porque o ar quente puxa mais e o caminho natural mais fácil do substrato para a atmosfera do ar puxando é passando pela planta, então preenche de maneira melhor, mais intensa. É um canudo mais forte chupando ali.
esse soluto aí de água e nutrientes minerais, né? Então, é mais uma importância do horário. Eu recomendo molhar na hora do almoço é melhor e adubar também com adubo que não queima, evidentemente. Só que O Thales defensivo até já comentou aqui agora uma coisa que para mim era um horror, que é o tal do cálice que o broto faz, né? O broto, né, quando ele está iniciando a brotação ali, que ele abre, você tem aquela bracha, ele faz aquele cálicezinho, né? Que é danado para acumular água. Às vezes apodrece o, o broto, né? mas geralmente ele é problema também quando está com uma deficiência nutricional, né? Mais arrastada, principalmente de cálcio. Pelo menos eu tenho essa percepção. Entendi. Não, perfeito, perfeito. Bacana, bacana. E então assim, o melhor horário, né? Você está colocando para a gente aí, seria no meio do dia ali, porque a planta tanto para receber rega quanto para receber adubação, né? E Vai ser mais antes intenso. da adubação, sempre uma rega, né? Eu recomendo isso. Porque às vezes a adubação é com aquele volume pequeno, pulverizador costal, uma bombinha. Você vai molhar a planta, vai refrescar ela vai abrir estômago, mas não tem água direito, então ela só vai perder. Então você molha antes, aí se a adubação for por irrigação automática, microaspersor, vai vir bastante água junto, então não precisa, evidentemente, molhar antes. Mas é importante que o substrato esteja molhado para melhor aproveitar o adubo, né? Para não enganar muito a planta assim, de absorver. O Felipe aqui até comentou aqui, né, que molhar durante o dia com substrato, se o substrato retém muita água, muita umidade, aí você pode ter problema. Aí é aquilo que você falou, né, o conjunto, né, você tem que ter um Eu já não, não, substrato, você tem eu que já não ter recomendo. cultivo, ventilação, umidade, luz. Tem substrato que a pessoa tem que manter sempre úmido, senão você não consegue umedecer de novo. Aí tem lá orquídeas, geralmente com esse contexto a gente tem orquídeas desidratando. As orquídeas que estão bem são os brotos que já escaparam do vaso e as raízes estão meio aéreas. Então, é observar essas coisas, né? Então, então essa questão, se acumula muita água, eu já nem recomendo. Então é difícil acertar um manejo com isso. Já que você está falando de adubação, vamos pegar, teve uma dúvida aqui do Albert, né? Se isso aí também é uma coisa que as pessoas perguntam muito. A gente faz a rega, a gente já pode adubar imediatamente ou você espera um tempo, né? Porque o pessoal fala muito da questão dos estômatos, né? Mas na verdade os estômatos não são o canal principal, né? É Não. 5% da nutrição da orquídea. É, depende de tanta coisa que até é difícil quantificar. Depende da temperatura, concentração, pH, forma que está o nutriente ali, se ele está ligado com o quê, espécie. Dentro da espécie varia de mais com muita coisa, com o histórico da planta, enfim. Molhar e adubar imediatamente. Quanto mais imediatamente, melhor, porque a gente quer o efeito do substrato úmido, né? Evidentemente, então, ali mais imediatamente a gente tem isso. Porque aí também tem a questão de. Você imagina um substrato de orquídea aqui, né? Quando a gente passa aquele. Daqui é uma Rodriguesia stricta. Quando a gente passa aquele jato de adubação aqui, vai ficar só na superfície e na superfície das raízes que estão na superfície. Não vai nem movimentar para baixo. Quando a gente tem água, aquilo já difunde de uma maneira melhor, mais homogênea, até por capilaridade, por diferença de concentração, vai para baixo da raiz, porque tem água. Se está a raiz metade úmida e metade seca, não tem. Isso principalmente para a raiz grossa de aclangue, de valqueriana, é mais importante. Então, só tem vantagem molhando. Certo? Bacana, não? Show de bola. E antes da gente ir para as perguntas, né, que o pessoal deve estar cheio de perguntas aí, queria saber de você, para o Marcos Locatelli, né, tem esse estudo, não, tem mais coisa antes das perguntas, eu já estava me antecipando. Qual o cultivo ideal para você? O que você defende como um bom cultivo?
A gente veio desenvolvendo um pouco dessa ideia aí ao longo da live. É simples, né? Eu tenho um professor que falava, fique no simples, estúpido. Falava desse jeito. Professor Novaes. E é por aí, só que a gente. E aí tem um outro professor que já complementava de um jeito mais elegante. Ó, o entendimento da complexidade permite atingir a simplicidade. Então, é essas informações de verdade, fisiologia real, não essa inventada. Igual eu falei que o cara queria que eu provasse, mas eu creio que é mais difícil provar o que ele está falando, que na ideia que ele já tinha comprado a questão de fisiologia. Eu respondi, não, eu respondo, não, é só pegar qualquer livro de fisiologia, você vai ter isso, não é só pegar um. Então, com esse monte de tijolinho que a gente foi construindo, tijolinhos reais, assim, não é coisa de anos e anos sendo disseminada por sei lá qual razão. Tem muita coisa, não precisa começar do zero, já tem vários estudos sobre isso, né? Então, é se manter no simples, né? Não precisa inventar muita moda. Tem que ter raiz viva. A raiz viva a gente consegue principalmente com substrato inerte, né? Eu gosto muito da brita. Aqui eu trouxe especrinha na brita, liliputana, Lamalélia rupícola, Cattleya liliputana na brita, maxilária púmila na brita. Enfim, é tudo brita. Quem vê meus Instagrams aí. O que eu mudo aqui de uma para outra é tela 90%, tela 50%. Mais 90% mais próximo de uma parede que fica um pouco mais protegida, não pega sol da tarde direto. Tela de 50, onde é um campo, onde é um lado mais aberto, pega o sol o dia inteiro. Então, se olhando essa planta suculenta, gordinha, acumula água até na folha, muito melhor que essa aqui acumula água em qualquer outra parte dela. Então, qual que a gente precisa proteger mais da dessecação? Então, é olhar a planta e ver o que ela está dizendo para a gente, não precisa saber nome, igual a gente brincou no começo. Às vezes você olhando a semente, o que é um pouco mais difícil, questão de proporção, né, dimensões, você já sabe da história da vida da planta, né? Se ela for um coquinho assim, não tiver aquela parte alada, é terra. Né? Então, Tem. E o cultivo ideal, então, ele vai muito da planta, né? Na verdade, é aquele tripé, né? Na verdade, nem tripé, né? Tem mais elementos, né? Você precisa entender a ecologia da planta, a necessidade pontual da planta, a planta que tem mais reserva, a planta que tem menos reserva, a planta que gosta de mais luz, a planta que gosta de menos, mais umidade, menos umidade, né? Hoje, o e, desafio do orquidófilo é criar microclimas ali na produção, né? Então, e só de olhar para ela a gente percebe, não precisa decorar, não precisa assistir live, não precisa comprar livro. Né? Então, o que tem mais? A gente não precisa falar de parênquima aquífero, folha inclinada para segurar, para pegar menos luz, lei do cosseno e etc e tal. A gente é só olhar a planta, não tem nada mais prático que isso. Aqui é folha fina, folha muito larga, perde muita água. E ela não tem pseudobulbo. Pseudobulbo é um coisinho de nada aqui embaixo. Então não tem reserva. Ela está num ambiente que necessariamente precisa ter um ambiente que não deixa ela perder tanto, porque não adianta regar, você não vai vencer. Né? É igual querer passar muito fungicida e inseticida achando que você está cultivando numa bolha, não vai, não dá conta. A gente tem que usar a resistência natural da planta e porque é inviável a gente forçar a barra demais, seja com regra ou seja com produto para proteger. Certo? Perfeito, perfeito. Muita informação fantástica aí. E aí, amigo, antes das perguntas, agora sim, antes das perguntas, né, você fez todo um estudo, né, você já tem um currículo, não foi só aquilo que eu apresentei no começo, né, que você tem graduação em engenheiro agrônomo, é especialista em proteção de planta, é mestre e doutor em nutrição, né, em solo e nutrição de plantas.
Mas você tem artigos publicados, tem até espécie descrita, né? Híbridos naturais, eu dei uma olhada aí no seu currículo, é realmente invejável, né? E esses estudos, esse livro que você está nos devendo aí, a publicação, né, levar você a estar estudando um produto, né? Você está num processo aí de concepção de teste, né? De um produto que você desenvolveu voltado para a nutrição de orquídea, né? Fala um pouquinho como é que foi esse processo, o que você levou em conta, qual é o seu objetivo? Eu, há alguns anos eu venho dando consultoria com os orquidários comerciais do Brasil. Por exemplo, acho que 7, 8 anos. Inclusive, acho que até mais que isso aí de tempo no Espírito Santo cheguei. E a gente melhorava o cultivo, mas ficava igual aquela. A gente veio falando, né? Sempre, às vezes falta alguma coisa. E a gente via que os adubos comerciais ali disponíveis até então não aguentava, porque a planta crescia, gritava visualmente deficiência de fósforo, de nitrogênio, de potássio, então a gente ia sempre acertando alguma coisinha. Daí nesse meio tempo comecei a fazer alguns estudos sobre teores de nutrientes na planta. Eu trabalhei muito tempo com modelagem estatística de crescimento, de nutrição e crescimento de planta. Então, eu trabalhei com algodão, com soja, trabalhei com plantas nativas aí no meu doutorado, gramíneas assim que ninguém nunca tinha trabalhado, então é uma visão mais diferente. Daí eu cheguei à conclusão, conforme mais dados a gente foi juntando, que os adubos comerciais disponíveis até então não, não atendia, não tinha nada a ver pelo que a planta dizia que ela precisava. Eu tinha uma ambição assim de juntar esses dados assim. Fiquei 6 anos aí acumulando esses dados, juntando, pagando com recurso próprio essas análises, que não é barato, mas era mais porque a gente queria para poder trabalhar onde a gente estava prestando serviço. A gente precisa melhorar isso, entender mais isso e tal. Daí eu fiquei juntando esses dados e trabalhando. Eu falei, nossa, eu vou publicar o artigo científico mais interessante de nutrição de orquídea do mundo. Daí eu fui trabalhar numa revenda de adubo uma vez, há 2, 3 anos atrás. Fiquei pouco tempo, uma certa incompatibilidade assim, com o dono. Aí eu pensei, pô, eu vou pegar essa fórmula aí que eu já desenvolvi, pôr num pote, fiz alguns ajustes assim, e usar essa informação de recursos que eu mesmo despendi para gerar esses dados e publicar artigos científicos, nada, eu vou desenvolver produto que é o meu adubo. Desde então a gente vem ainda tá aí desenvolvendo essa questão mais burocrática, né, principalmente na questão de registro de estabelecimento produtor. São uns 15 carimbos, é terrível isso aí. Porque tendo um registro do adubo é fácil. Registrar o adubo é fácil, mas antes você precisa registrar a fábrica, o estabelecimento produtor. Aí é muito burocrático, a gente está nessa briga. Então eu sou o principal interessado em estar registrando isso logo para poder trabalhar mais intensamente, divulgar, comercializar e participar de eventos e tudo mais. Então a gente está nessa etapa ainda, né? Chama NutriOrc por causa eu acompanhei o desenvolvimento do NutriSoja, de programas. O cachorro deve ter visto algum cambalho fora. Morar na zona roça tem dessa, né? E existe o NutriSoja dentro desse contexto de desenvolvimento matemático e desses programas de nutrição de planta, NutriLípidos, que é o mais avançado que se existe deles, tem NutriCafé, daí eu fiz o NutriOrc, fui o que fiz para a orquídea na forma de produto já disponível, considerando um substrato que não fornece nutriente, né? Então, tá aí, a gente tem a partir da nossa experiência, a gente acrescentou alguma pitada de alguns adjuvantes, por exemplo, é muito problemático no Brasil a questão de alcalinidade excessiva de água.
Embora muitos híbridos não tenham problema, mas Cattleya-Valkyriana e Nobiler tem. São as primeiras a gritarem com água muito alcalina. E água muito alcalina atrapalha a adubação. Então a gente colocou adjuvantes para reduzir o pH. Geralmente o Nutriorc é suficiente para reduzir o pH, aumentar a acidez da solução de uma maneira satisfatória para a maioria dos nutrientes. Mas se acontece da água ser muito alcalina, é raro, mas acontece ao ponto de nem o Nutriorc conseguir corrigir, mas ele já ajudou mais do que qualquer outro que não tem esses componentes. Fora isso, tem substâncias, por exemplo, quando eu fiz nutrição vegetal, nutrição de plantas na agronomia, na graduação, a gente aprendia lá, boro é um nutriente imóvel na planta. Aí quando eu fui fazer essa matéria já no mestrado, boro é um nutriente pouco móvel na planta, se tiver associado a tais substâncias, ele pode ter uma certa mobilidade, ou seja, ajuda, vai tapando os buracos ali, mesmo quando ele não é fornecido de maneira adequada. Aí quando eu fui trabalhar com essa questão de revenda, eu vi, os caras já industrializaram, já puseram num pote essas substâncias, legal. Então é coisa que a gente vem aprimorando, essas substâncias, adjuvantes de corrigir acidez, nenhum outro adubo para orquídea tem. E foi com a nossa experiência que a gente chegou nesse ponto. Então, independente de... Eu sem falsa modéstia nenhuma, eu acho que títulos assim, não é determinante para muito, eu acho que para muita coisa. Eu acho que o que me ajudou mesmo foi ter muita estrada, né? Ter essa sacada de pH, que muita gente tinha planta morrendo com água muito alcalina. Então, isso para nutrição. Quando eu abaixo um ponto da escala de pH, por exemplo, de 7 para 6, de 6 para 5, alguns nutrientes, como o ferro, por exemplo, ali são disponibilizados mais de 1000 vezes para a planta. Então não adianta você ter X de ferro. Você tem X que é disponibilizado ali uma vez. Mas se você reduzir o pH, você tem aquele X potencializado por 1000. Então, note que é não só a quantidade de nutriente, é o jeito que ele está. Aí, quanto a isso também, muitas dessas substâncias que o Nutriorc tem, ajuda a não deixar a planta sofrer com excesso de nutrientes. Então, não tem nada de mágica. É um aparato de substâncias que segura esses nutrientes para a planta não intoxicar. São os quelatos, os colóides. Acaba que vai ser disponibilizado para a planta se o ambiente estiver pobre, então vai tapando aqueles buracos que faltam. Então tem essas tecnologias mais inteligentes, está longe de ser perfeito, a gente tem várias ideias de melhorar, mas a gente chegou, para o momento, está bem satisfeito com o que tem no pacote, né? E é isso. A história do desenvolvimento do Nutriorc, onde eu cheguei, foi aí. E a última, assim, eu vou fazer uma pergunta, uma coisa que a gente discutiu e acabou que não rolou ao longo da live, mas a frequência de adubação também em cultivo, ela é importante, né? É rigorosa, quando eu falo assim, aquele intervalo constante, né? Tem muitos estudos aí de colegas aí do tempo lá de Viçosa que falam que testando vários adubos de 10 anos atrás, constatou que semanal ou quinzenal não tem diferença significativa. Beleza. Mas hoje, mesmo não tendo uma avaliação direta e controlada disso, eu estou para dizer porque essa questão, como você mencionou, essa questão de constância gera reserva na planta. Uma planta melhor nutrida, você corta um bulbo, já sai um broto quase do mesmo tamanho. Uma planta que vem mal nutrida, raiz ruim, substrato velho, etc., aquilo vai sofrendo, né? Se dá um brotinho atrofiado pela reserva dela. Então, eu estou para dizer que se a planta está estressada, se adquiriu ela recentemente, se manter na semanal é melhor. Mas depois que já está estabilizado, você já tem um nível de cultivo ali bom, o quinzenal, a expectativa é que não... Isso para adubo químico ou solúvel, né? A expectativa é que não tenha tão mais ganhos em relação ao quinzenal. Pode ser tanto semanal ou quinzenal. Então, a nossa expectativa atual é essa.
Planta muito estressada, mais frequente, semanal. Planta que já está ali no nível, girando num nível mais alto há mais tempo, então você mantém no quinzenal, que é praticamente a manutenção. Assim. Show, show. Então vamos abrir para a pergunta do pessoal, tá? A Fátima aqui fez uma pergunta, né? Está perguntando sobre a frequência do uso, né, da adubação aí em Vandas. Pô, bem lembrado, Fátima. Um abraço. Grande amiga, Fátima. A Wanda é uma história de vida diferente, ela não tem reserva, né? Mas é porque ela tem de reserva ali é bem pobre. Aquele caule fibroso, não tem muita água, muito menos muitos nutrientes ali. Folha também não é tão carnosa. Nesse meio tempo, eu desenvolvi uma formulação para Wanda. No entanto, essa questão do Nutriorg convencional ser bastante rico e não ser muito não ter muita chance da planta intoxicar por causa dos quelatos, dos complexos que eles estão, né? Não fica disponível para intoxicar a planta. Aparentemente tapa bem os buracos se aumentar, se ele estiver presente ali numa planta que precisa de menos. Então, eu testei em alguns produtores, grandes produtores de Minas Gerais, São Paulo, o Nutriorg e Vanda. O resultado foi o mesmo do Nutriorg tradicional, por causa dessa caixa que ele já tinha. Então, eu parei um pouco, deixei de molho esse Nutriorg e Vanda e aguardar um pouco mais tempo de observação. Dentro disso, a frequência, por ela não ter tanta reserva, aí eu já recomendo ser semanal, é uma particularidade. Assim como o Phalaenopsis. O Phalaenopsis tem duas coisas, crescer rápido e não ter tanta reserva, então é melhor ser mais frequente. Quando eu falei no início da conversa essa questão de frequência, eu estava pensando mais de Cattleya sem especificar, foi uma falha minha. Mas é nesse rumo aí. Tem um colega aqui que colocou uma pergunta, né? Como é que ele faz para salvar uma orquídea que está morrendo? E aí é uma questão muito ampla, né? Você tem que ver o que está acontecendo, você tem que ver Né? vegetal, né? Não é uma coisa que a gente consegue responder na live, né? Isso é uma coisa interessante dele compartilhar, dele mandar uma imagem. Né? Mas geralmente começa do zero, né? Eu penso assim. Limpa todo o substrato, tira aquilo lá, planta num substrato novo, inerte, até ela enraizar, deixa ela um pouco num ambiente mais úmido para ela não sofrer tanto, dessecar tanto, porque se ela já está num nível de estresse muito alto, ela vai perder muita água, então você deixa mais na sombra. Quase sempre recomeça do zero. Se ela tiver infecção, corta, né? E isso sem estar olhando a planta. Se a gente descobrir o porquê, é outro passo, né? Tem uma pergunta aqui do Henrique, que está falando, do boa tarde, choveu à noite. No dia seguinte ele tem que refazer a adubação? Não, mantenha a frequência que, se for o caso, assim, em uma menor escala, uma corrige a outra. Não precisa ter essa coisa. Beleza. Tem acho que é Périco Birder aqui, que quais as orquídeas recomenda plantar em sol pleno, né? Aqui onde eu moro, em grande parte do jardim bate sol a manhã inteira. Bom, sol pleno. Como eu mencionei, no habitat, essas plantinhas aqui ficam a pleno sol. Mas é uma altitude é uma altitude ali de 1.500 metros, 1.000 a 1.500 metros, uma luz mais difusa. Para trazer isso no cultivo a pleno sol, eu já vi, inclusive o Thales aí cultivando gutata no pleno sol. Uma gutata que já está mais aclimatizada, né? Herança ali das restingas. Então, a metistoglossa. são aquelas de folhinha bem em pé, né? As gutatas de mata tem a folha mais deitada. Então, Metistoglossa é uma planta também, né, que tem essa resistência. Geralmente aquelas que a gente chama de caneludas, né? As caneludas elas gostam mais de luz, né? sim. É a projeção da folha para poder romper aquela sombrinha eventual ali e poder se mostrar mais. Né? Isso. Mas vai muito do histórico da planta, se não é toda gutata que vai aguentar você pôr no sol, né?
Tem sim. essa daí que já tem essa herança aí genética de vida, na própria vida já construída, né? Eu tem lugar que eu vi esse embídio cultivado no chão a pleno sol, mas tem lugar que eu já vi ele queimado também. Mas embora esse embídio eu acho que é costume a longo prazo, é costume. Não um sol aí do litoral do Espírito Santo, talvez, né? Mas E aqui o sol é sol. deve ser diferente ali da região da Pedra Azul, né? Da Pedra Sim, ali você vê até Concídio Crispo no sol ali na Pedra Azul, né? exatamente. Se você for aqui no nível do mar onde eu moro, por exemplo, torra. Tá bem complexa essa pergunta aí. É esse rumo. Às vezes é um processo também de dessensibilização da planta, né? Você tem que, né, fazer uma coisa gradual ali, no meio termo, e aí a planta vai se rustificando, né? Isso, o nome é rustificar, né? Se fazem com muitas mudas de outras coisas, né? Essa rustificação. Em orquídea, eu acho mais difícil. Quem faça isso assim para sua produção de mudas de orquídea, eu não conheço. Mas dá para trabalhar, nada e aplicando conhecimento, né? Beleza. Olha, o Júlio está perguntando qual o tempo mínimo para uma orquídea absorver o nutriólogos. Por causa desses aparatos todos que ele tem, questão de substâncias adjuvantes ajudando na absorção, por exemplo, eu mencionei aí que essas substâncias lá atrás descobriu que aumentava a mobilidade do boro, de nada para quase nada, já é alguma coisa, né? Mas falta informação para muitas outras coisas. Por exemplo, se ele melhora para o boro, para nitrogênio, fósforo, potássio, que já era móvel, então é um tiro, né? A expectativa é essa. Então, a perspectiva é que seja rápido, quantificar-se em tantos por cento, em tantos minutos, como a gente veio falando. Se tiver no sol, no calor, é mais rápido. Quão mais rápido? Números, eu não sei dizer, é difícil, vai depender de tudo. Mas vai ser mais rápido do que no frio, né? No frio, na sombra, aquela época muito chuvosa, aí o fluxo de absorção ali é menos intenso. E a gente percebe que a diferença de temperatura, ela influencia até na maturação de cápsula, né? Tem cápsulas que adiantam pra caramba, em lugares frios você demora às vezes meses a mais do que em lugares quentes. É verdade. Isso é bem significativo, isso é interessante, né? A Maria está perguntando, considerando duas regras, pode adubar semanal? Né? Acho que dentro do que você falou, pode, né? Mas bem lembrado esse negócio de regra. Quando a gente estava desenvolvendo isso em alguns orquidários comerciais, desenvolvendo a formulação, tinha lugar muito frio, o Donato lá em Pós de Caldas. No inverno, 1.300 metros de altitude lá, acho que até um pouco mais, era uma regra por semana. Aí, por exemplo, vai ser semanal, uma adubação, a adubação em cima de adubação, não estava ficando muito legal. Daí lá no começo, coisa de 5, 6 anos atrás, a gente constatou, ó, vamos fazer assim, dá pelo menos duas regas e aduba, duas regas e aduba, para não ser adubação, adubação, adubação. E isso dava quase que quinzenal para mensal, em alguns meses mais frios do ano. Então, semanal e quinzenal não tem tanta diferença, desde que na semana tenha mais de duas regras, entenderam? Então tem que ter no mínimo duas regras entre uma adubação e outra. Isso que a gente recomenda porque observou. Ótimo aí, ó, informação importante. Né? Então, no É, mínimo, duas regas, só rega antes da isso adubação. não é só para o nutriórquico, não. Acho que para qualquer adubo químico que você for usar, acho que é mais seguro se manter assim. É isso aí, você também consegue eliminar os sais, né? Consegue. E as regras têm que ser boas sempre. Toda regra aqui de quanto melhor, melhor. Quanto, quanto mais intensa, melhor. Por exemplo, os grandes aí no Brasil trabalham com uma intensidade assim, é canhão. Esses grandes produtores de Florianópolis, são aquelas duchas intensas passando em barra, assim, né? Aquela chuva torrencial mesmo.
Tem que molhar direito, aspersor, nebulização, assim, não, tá meio fora de rumo. Olha, tem uma pergunta aqui que é como adicionar cálcio na adubação. Ó, o Nutriorg, para vocês terem uma ideia, tem entre 10 e 11% de cálcio. O segundo colocado depois dele tem 2,4. O terceiro colocado depois dele tem 1. Se usar Nutriorg, eu recomendo não usar mais cálcio, não, porque já 11 já está no limite, né? Aí tem várias fontes de cálcio no mercado, tem umas fontes líquidas, tem fontes sólidas. Tem que ver o que está mais acessível aí para a questão, né? Levando em conta que o cálcio é um nutriente importante para a planta, né? Ele tem que ser fornecido. Para a orquídea é macronutriente primário, a importância, né? Não é nem secundário, igual para o resto das outras plantas. A Maria está perguntando aqui que é sobre fungicida e inseticida, né? Preventivo, né? Sobre o uso de inseticida e fungicida como um preventivo. Nessa chuvarada e orquidária exposta à chuva, é válido um preventivo, é interessante, protege muita coisa, assim. Inseticida preventivo não existe. Eu passo inseticida todo mês dá certo. Eventualmente você pega ali uma infecção, o começo de alguma ocorrência e tal, e atinge em cheio. Mas não tem, a molécula não dura tanto tempo, não fica na planta, não vai funcionar. Você vai estar acertando sem ver, eventualmente. Mas e é muito perigoso a questão de. Eu já cheguei para atender em contexto de consultoria orquidários, assim, que virou uma bola de neve de praga e doença. A pessoa tinha uma dispensa mais rica e diversificada do que muitas casas de lavoura que eu conhecia, assim. Aplicava de tudo e não vencia aquilo. De novo, a gente não consegue cultivar numa bolha e aplicando produto o tempo todo. Não dá, tem que usar a resistência da planta. Você submete a planta a estresse. Esse orquidário, é muito comum em orquidário que usa muito produto, as orquídeas ficarem travadas, deformadas, questão de formas de bulbo e folha, e demorar uns 2, 3 anos para ter uma brotação normal ali, que realmente parece aquela espécie, assim, sabe? Então, é aplicar só quando precisar, do jeito certo. Fungicida, depende do tipo de fungo, não existe um produto que resolva todos, assim como insetos. Tem tipos de insetos que geralmente a gente tem que usar uma dose maior, mesmo sendo do mesmo produto. Por exemplo, trips é um inseto que só dá na flor, é a coisa mais bobinha que tem. Um cheiro já resolve. Mas esse mesmo produto, para cochonilha, tem que ser uma dose quase o dobro, né? Então, tá conversando aí com um agrônomo aí da região, um técnico agrícola, que é difícil chegar numa receita, né? Inclusive, né, é importante a gente lembrar, né, que defensivos agrícolas têm que ser prescritos por profissionais, né, que entendam do assunto e também são vendidos sobre, né, são produtos controlados, né, que envolvem todo um uso de EPI, existe todo um cuidado em cima disso. Então, né, não é uma coisa simples, né? O ideal é você mitigar pelo bom cultivo, né? Que eu costumo lembrar sempre, o pessoal fala aí é perigoso, agrotóxico, né? Eu chamo de defensiva, mas também o pessoal chama de agrotóxico nos alimentos. Nos alimentos não. 100% dos casos, coloca no Google aí, pesquisa, contaminação por agrotóxico. Tudo vai ser o aplicador, nunca é quem come o tomate, o morango, seja lá o que for. Sempre quem intoxica é o aplicador, né? Casos, problemas neurológicos, problemas de imunidade. Tem produtos assim que a pessoa aplica e fica resfriado o resto da semana, né? E nesse contexto atual aí de preservar a imunidade é bem importante, você tomar cuidado, se proteger, né? Então, tomar muito cuidado com esses produtos discriminados. No meu questionário, tinha gente que aplicava lá um fungicida tarja vermelha toda semana para evitar, para prevenir. Fala, meu Deus do céu, não tem nem mais orquídea, são umas coisas, deve ser umas coisinhas
sem forma, que já está todo intoxicado. Isso em ambiente urbano. Tem inseticida que é tão tóxico que o pessoal usa para animal, não pode aplicar em vaca prenha, tem que aplicar em vaca adulta. E tem raça de cachorro que mata até. Se não mata, deixa sequela. É um produto muito usado em orquídea. Então, tomar muito cuidado. Assim. Apesar de ser fácil de adquirir, esses aí não exigem receituar e tudo mais. É uns 15 reais, 100 ml. Né? Você não pode dar banho no pastor alemão com ele. Algumas raças são bem mais efetivas. Então, cuidado. Né? Ó, tem, EPI sempre. Se for aplicar EPI. tem um rapaz de floricultura, arquiteto aqui, ele falou uma coisa interessante, que ele experimenta colocar as plantas, né, colocar elas aí no ambiente ali, sol pleno, na época mais branda, né, no inverno, tal, e que aí as plantas têm capacidade, aí elas vão se adaptando até a parte mais, né, para depois irem se acostumando, né. Eu confesso que até eu já fiz isso, tá? Já plantei umas ametistoglossa, gutá até valqueriana. Eu gosto de fazer isso com minha mãe, no prédio que minha mãe mora no pé da frente, tem um ipê que eu plantei quando eu era moleque, hoje está uma árvore. E aí ela gosta muito, então eu vou e planto. Às vezes ela fica da janela ali, ela fica vendo a árvore, tá cheia de orquídea, tem ametistoglossa, tem um monte de coisa plantada ali, ela se diverte, meio do condomínio, já virou ponto turístico. É uma estratégia. Mas é bacana a ideia. Acho que é uma estratégia inteligente. Boa. Deixa eu ver aqui mais. Ó, a Rosângela está perguntando qual o melhor pH da água, né? A gente sabe que é ácido, né? Estando ali numa faixa de 5 ou 6,5, você vai otimizar vários nutrientes. Então, tá bom. Não tem como chegar num ponto, porque para cada nutriente, o ponto é diferente do outro. Então, a gente trabalha com a gente tem uma faixa de trabalho de 5 a 6,5 que tá bom. Melhor mais próximo do 5. Então, você atende a maioria dos nutrientes de maneira otimizada. É possível você chegar num ponto para que atenda a todos. Não, é fácil. Entendi. Nosso amigo aqui está perguntando a questão da planta, né? Como tratar. Né? Você já respondeu, é o replantio, né? Tem que tirar a planta, descartar o substrato, colocar no Então, cultivo novo, né? eu sou mais. Observar. Se Né? tiver E muito procurar isolado, grupos, tá, essa gente? de Olha novo. só. No WhatsApp, no Facebook, a gente tem muitos grupos. No YouTube tem vídeos sobre doenças de plantas. É claro que a gente tem que ser meio criterioso, né? Que tem muita informação confusa, né? Mas, Meu assim, Deus do procurar céu. grupos, né? Procurar um auxílio, né? Para analisar o caso, né? Porque na live a gente não consegue ver imagem, né? A gente não consegue analisar assim com muita meticulosidade, mas né? Você já passou o rumo aí, começar do zero, replantar, cultivar, substrato novo, tudo novo. Independente da causa, isso aí costuma ser qual é a melhor saída. Ele falou que a orquídea está com vários furos na folha. Ó, ela pode estar, você pode estar com problema de lesma, de caramujo, pode ser um monte E, de coisa. e, às vezes, Replante. e às vezes o problema já passou e você não precisa aplicar mais nada, porque não existe mais o causador daquele problema. Então, mas se a planta está engruvinhada, não cresce, morreu metade da touceira, se livra daquilo, planta num lugar novinho, limpo. E Isso. A Marinalva está perguntando aqui se a adubação, sobre a adubação junto com inseticida e fungicida. O que você diz? melhora. Exceto para produtos muito oleosos, que tem uma agressão natural mesmo nas orquídeas, as orquídeas têm uma camada de cera revestindo elas. E esses produtos oleosos ou espalhantes adesivos, você imagina um detergente ajudando a água a misturar com o óleo. Essa cera é mais próximo do óleo, a água está dentro da folha e na solução que a gente está aplicando. Então, esses espalhantes, esses detergentes, os óleos de se aplicar
como defensivos, eles é um óleo com detergente, um óleo emulsificado, porque senão a água repele, né? Então é um óleo com detergente. Então isso bagunça a cera da planta. Quanto menos você submeter a planta a isso, é mais interessante. Tem a Thaís que fez uns cortes anatômicos, Thaís Euclides fez uns cortes anatômicos lá em Viçosa ainda, junto com o professor Novaes. Ele anotou que saindo da dose zero desses espalhantes ou tipos de óleo, você tem dano, você tem comprometimento. Então, saiu do zero, por menor que, evidentemente, quanto mais concentrado, mais dano, quanto menos, menos dano, mas saiu do zero, tem dano, irreversível, isso medido com cortes anatômicos, vendo ali que comeu uma parte da folha. Então, a partir disso, eu acho que isso aí é até dos estudos mais importantes para arquidofilia, e é praticamente todo escondido, né? Bem escondidinho. Pouca gente, ninguém menciona esse artigo, só eu. Mas deveria. Ele é muito importante por causa disso. Então, evitar. Então, se já é oleoso ou espalhante adesivo, não misturar com adubo e não corrigir o pH. Mas, de maneira geral, os que são pó ou líquidos concentrados só sem óleo, acertando o pH, você tem uma eficiência aumentada deles. Igual a questão do exemplo aí do ferro, que melhora 1000 vezes para cada ponto de pH que abaixa. Para cada princípio ativo de fungicida e inseticida vai ter um ótimo, mas de maneira geral abaixando você melhora a eficiência dele. De novo, aquela questão não é só aplicar, ele tem que estar numa forma utilizável, senão você está perdendo trabalho. A Jaciara está perguntando, a Rosângela perguntou aqui, mas a gente já respondeu o pH da água. A Jaciara está perguntando qual fungicida se indica para o fungo podridão negra. Aí já é, assim, é uma questão mais, né, que a podridão negra é bem agressiva, né? Geralmente ela envolve corte, medicação. Então, não é assim, não existe um produto, né, que você vai... Não tem mágica, né? Podridão negra pode ser causada por fungos como Pythium, caramba, quais os nomes dos fungos? Eu recomendei recentemente, cara. São os 3 tipos de fungo de podridão, me deu um branco agora, desculpa. E para cada um deles é um grupo de fungicida mais eficiente, com umas substâncias diferentes. Então é difícil você ter não tem um universal. Muita gente às vezes me escreve, um fungicida que serve para tudo. Eu queria um fungicida que serve para tudo. Eu falo, eu também. É igual remédio, né? Tem algum remédio que cura tudo, né? Então, Tem remédio que cura tudo. Mancha é bem amplo. Por exemplo, tem talvez o Pythium ali seja o principal para mudinha em coletivo. Aí podridão em planta adulta, eu vou lembrar depois de desligar a live, mas eu tive um problema sério esses dias com isso aí, numa consultoria, agora me deu um branco. Até consultei meu amigo lá, o professor Linto, lá de Viçosa. Bom. Daqui a pouco você lembra. Estão me perguntando aqui o que acha de preventivos com óleo de ninho, óleo pirolenhoso. Você falou sobre isso, né? A questão de produtos oleosos na planta. Óleo, eu sempre fico com o pé atrás, porque saiu do zero, você tem comprometimento. Se resolver aplicar, que seja no horário mais fresco do dia, né? Extrato pirolenhoso, eu não tenho experiência com ele, para ser sincero. Tem muito estudo bacana, tem um potencial bom, mas eu que não tenho muita experiência. E o cheiro dele é gostoso, parece defumado, assim, aquele defumado a fogão a lenha. Você aplica no orquidário, fica parecendo um churrascão ali. A Anitta está perguntando sobre a questão de fungicida para cochonilha. Acho que ela confundiu, né? Porque cochonilha é um inseto, ela vai ter que usar um inseticida. Né? Se for pouca planta, esses inseticidas, esses produtos que compram em semi-pronto ou pronto em flora, atende bem, porque você vai pulverizar ali,
imidacloprido, tem fipronil, tem imidacloprido mais alguma coisa. Tudo caixinha assim que você compra nas floras assim, livremente, sem receita, porque ele é um pouco mais diluído. Então pode usar o imidacloprido, que compra diluído em caixinha assim. Está lá no fundo, não vou ter aqui. É o evidência que você precisa de receita. Então, às vezes dá para. É mesmo princípio ativo, muda a concentração, evidentemente, quantidade, mas tem essas jogadas, né? Muitas vezes pequenas infestações, pequenas, né? Tal, você pode estar limpando a planta, um cuidado, tal, quando você tem uma plantinha ou outra, tal. Né? Sempre lembrando, né, gente, que cuide dos cuidados que tem que ter. O Locatelli é engenheiro agrônomo, né? Ele sabe do que está falando, né? Então, tem que se tomar EPI, cuidado, gente, procurar pessoas especializadas quando falamos de EPI. medicação. E é que essa questão de registro defensivo no Brasil é um problema, né? Eu acho que até onde eu estava mais ou menos atualizado tem uns anos, questão de acho que só um fungicida registrado para orquídea no Brasil é difícil. Estamos falando aqui, o Nutrioc, a Joana está perguntando se precisa de adubo foliar, né? É daquilo que a gente falou, né? Porque a folha, na verdade, ela quase não absorve muito pouco, né? Que a boca da orquídea mesmo é a raiz. E, então, o objetivo é ter raiz, O né? que eu, o que eu gosto de recomendar, então, é essa molhada antes nas plantas, o substrato vai estar mais receptivo e mais eficiente em espalhar o adubo para todas as raízes. A orquídea vai estar aberta, refrescada, né? Para poder estar absorvendo, iniciar aquele fluxo de absorção. E eu falo, dá uma passadinha rápida nas folhas e concentra mais no substrato, por todo o substrato. Porque nisso a gente tem uma calibragem de tamanho de planta, que precisa receber uma dose maior, se ela for maior, e menor se for menor. Porque tendo uma área foliar maior, então aquilo serve como um banco de nutrientes. Fica ali, num dado momento vai escorrer. Então ela recebeu mais produto numa área maior. Então tem esse efeito secundário, né? A planta maior está recebendo mais produto que é condizente com a maior demanda de nutrientes dela. Ao invés de ter ido num caminho, põe X ml por vaso. Não, planta maior você molha mais. E é dessa maneira, passa rápido pelas folhas e foca mais no substrato e nas raízes. Eu acho que fica um pouco mais rápido, dinâmico. Assim. Já estamos chegando no final, a Adri Maria está perguntando que faz uma adubação alternada, né? Ela usa Nutrioc numa semana, Ceacrop na outra, Invicto na outra, adiciona óleo de copaíba, ela faz um monte de coisa. Essa aí até eu vou responder, para falar que eu respondi umazinha, tá? O propósito, Adri, do produto que o Locatelli está testando, né, que ele está propondo, é que ele seja único, ele já ter todos os nutrientes. Então, você usaria somente ele semanalmente para plantas mais necessitadas, mais estressadas, ou quinzenalmente para cultivos aí mais consolidados. Né? Não teria necessidade de você usar outros produtos aí de forma alternada. A proposta é essa. Por exemplo, eu não abri ainda por questão de registro, mas a formulação, a questão dos garantias, 11% de potássio, 11% de cálcio. Você pode somar vários fertilizantes, você não vai chegar a isso. Né? Inclusive, por um redutor de pH, foi um positivo técnico ali, porque senão não ia conseguir solubilizar isso. Então, uma coisa levou a outra. Então, não tem por que misturar, porque a soma não vai chegar a esse valor. É difícil. Né? Locatelli, nós estamos chegando a 2 horas de live, as perguntas terminaram, tá? Estou chegando aqui. O pessoal, daqui a pouco a audiência vai diminuindo, porque o pessoal já está ficando com sono, amanhã todo mundo está trabalhando. Tem um pedido da Marinalva aqui, né, para fazer uma Foram duas. na live. Eu vou deixar para depois. Já tem Coca-Cola para a noite toda aí. E queria agradecer, viu? Falta um minutinho aí para a gente completar a segunda hora. Obrigado mesmo, Marcos. Saudade de vocês. A CEL te agradece profundamente.
Sua caneca já vai estar reservada, viu? Tá? Vocês ouviram, hein, turma? Pois é, não tem a caneca para você. Pode deixar, já está separada aqui já. Legal. E vamos marcar uma outra live. Quando der, viu? A gente conversa, que Pô, a Agnalda está aqui falando para a gente falar fazer desse assunto. outra. Eu acho que eu vou começar a ativar isso aí semanal no meu canal. Então eu fiquei um tempo quieto, mas Bacana. foi legal estar andando nesse Falar canal. sobre vários assuntos. E para o pessoal que está na live aí, pedir, né, para seguir a Cel, né? Cel.orquidofilia no Instagram. É Estamos isso aí. aí, Vocês vão tá? ver muito orquídea top aí postada aí ao longo do dia. Isso. É isso aí. Vida longa Cel, que vem mais 30 anos de Cel. Estamos completando 30. Isso aí. Na hora de Aí. dizer tchau, caiu o horário, tá? Então, Marcos, muito obrigado. Vamos marcar uma outra live, vamos propor outros assuntos, vamos conversar, tá? Obrigado mesmo pela sua disponibilidade. Brincando aí, foram 2 horas de bate-papo, tá? Valeu pra caramba. O Marcos é um cara que é referência, viu? Pessoal que participou, que vai assistir depois da live, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E até a próxima. Vamos que vamos, tá? Obrigado mesmo, mais uma vez, todo mundo. Obrigado, Marcos. Pessoal, rapidamente aqui, meu boa noite, mas muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado, Cel, principalmente aí na figura do Fabrício. Foi o contato mais direto. Foi um orgulho estar participando aí nessa, assim como eu sempre tive, de estar participando das exposições, de palestras já. Então, a CEL é uma referência, né? O Espírito Santo é uma referência boa. Então, foi um prazer, eu fico honrado de estar aqui participando. É sempre um prazer estar falando desses assuntos que a gente gosta, é aspecto pessoal com profissional, não sei onde termina e começa o outro. Então, é sempre um prazer, é inevitável. E muito obrigado, espero que tenha sido de proveito. Sigam-nos respectivamente, quem for seguidor da CEL e seguidor nosso. Isso aí. É, Orquídeas Locatelli. a gente vai tentar caprichar. Valeu, Fabrício. Valeu, Celso. Valeu, pessoal. Foi uma Valeu, honra. pessoal. Um grande abraço, boa noite, viu? Boa noite.